Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Carreira e Empreendedorismo aqui na Digital Edu. É um prazer ter você aqui com a gente. Não sei de qual rede você está assistindo agora, mas fique à vontade, nós estamos transmitindo para vários canais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e também aqui na nossa plataforma oficial, que é a Digital Edu, tá? E lembrando o seguinte, se você quiser apenas ouvir, bater papo, fazer perguntas, pode colocar no chat à vontade, tá? Porém, se você quiser ter um certificado de participação deste encontro, um certificado de 1 hora que fica validável dentro da nossa plataforma, tá? Basta você vir para a Digital Edu. Vocês estão vendo aí que tem um QR Code na tela. Basta vocês clicarem, escanearem ou digitar digitaledu.com.br, tá bom? Então você vai vir para cá, vai fazer um cadastro gratuito, ok? E esse cadastro, você vai acessar a live de hoje e no final do encontro eu vou colocar para vocês no chat um link. Ele é um token único e tem uma validade, tá? E essa validade você tem 5 ou 6 minutinhos depois que a gente coloca no chat, que ela dura só durante o nosso encontro, ok? Um certificado, um token exclusivo para este encontro. Você tem que estar logado aqui na Digital Edu, tá bom? Então fique à vontade, se quiser pode assistir da rede social que você estiver e no final você vem para a Digital Edu, faz um cadastro gratuito ali, pronto, bem rapidinho. E hoje o nosso tema é só ser bom não basta. Como a IA está mudando a forma como você é selecionado. Então, nesse universo da tecnologia, todos os segmentos, todos os setores estão sendo repensados, estão sendo reavaliados e estão sofrendo contínuas alterações e a gente precisa se adaptar a tudo isso. E para bater um papo comigo, eu quero chamar aqui o grande Alan Torres, grande parceiro. Boa noite, Alan. Fala, cara, tudo bom, Wagner? Como é que você tá? Tudo ótimo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Se eu não me engano, a última vez que nós tivemos uma ação junta foi em 2022 ou 23, no quarto Conagile. Isso, acho que foi por aí mesmo, cara. Não é Pô, tu tem uma isso? memória boa, hein? Eu Você lembro tem um porque assistente foi. de IA aí que tá te falando tudo isso? Não, isso não, porque assim, como eu executo o evento, praticamente todos eles, né? Eu estou um tempo todo. Eu lembro de Hum, praticamente todos os palestrantes que estiveram com a que gente aí legal, desde cara, que legal. 2019, desde 2018, nos nossos eventos. E assim, cara, é um prazer. E quero deixar aqui aberto, Alan, para você falar pro pessoal quem é Alan Torres. Fala pra gente. Vixe, isso é uma coisa tão difícil, né, cara? Você virar e falar assim, quem é você? Bem, eu costumo dizer o seguinte, eu sou Alan, prazer, gente. Alan Torres, né? Eu sou o pai da Giovana, que é uma guria linda de 17. Eu sou o pai do Lucas, que é um molecão maneiro de 8 anos praticamente, né, agora vai fazer. E maridão da Rose. Eu basicamente trabalho com tecnologia há muito tempo. Se eu falar a idade, se eu falar há quantos anos, o povo vai fazer a conta, saca? E É, aí complica, sabe? Mas assim, eu trabalho muito nessa parte de tecnologia, principalmente na parte de educação, uhum, né? E venho há muito tempo tentando aí buscar um pouco de conhecimento, buscar um pouco mais de sabedoria, né? Então, assim, eu sou estudante de estatística, eu sou engenheiro, tenho pós-graduações, sou da área de projeto, da área de produto, né? Então, assim, minha carreira é um pouco isso. E eu sou o fundador da Pragma, que é uma escola de negócios, vamos dizer assim, de dar treinamentos de corporativos. uhum, Estou lançando um novo currículo, que é uma plataforma de currículos para ajudar a pessoa e não a empresa, né? Então, assim, é um bacana. viés totalmente diferente. E para quem não sabe, eu sou funcionário da Caixa, né? Trabalho na tecnologia da Caixa, né? Ajudando aí nos projetos governamentais que a gente tem. Mas basicamente é isso, cara. Assim, entusiasta disso tudo que a gente está conversando. Que maravilha. Então, assim, pode ter certeza que em breve vamos marcar outros encontros Será um para, prazer. né, fazer outras, ou trazer outras ações, iniciativas para a turma. E para a gente começar, né, o Alan,
assim, como que você enxerga hoje, desde 2022, acho que, se não me engano, foi 2022 que apontou aí no mercado a pontinha do iceberg, que a gente sabe que IA não é o chat GPT, né? Na realidade, aí aquilo ali é a pontinha do iceberg que a gente conhece, que popularizou no meio da pandemia, que vem hoje fazendo várias empresas, várias pessoas, soluções a se repensarem, a criar novas funcionalidades para todo mundo. E a gente precisa, como eu falei no início, se adaptar a isso, né? Como que a inteligência artificial está transformando o funil de recrutamento? Vamos lá, focado na parte do RH mesmo, né? Desde a atração de talentos, decisão final de contratação. Como que está funcionando hoje, Alan? Então, essa sua pergunta ela é muito interessante, porque assim, as pessoas não sabem e nem eh, pensam muito. Quando você está procurando emprego, você não pensa no cara que está do outro lado olhando o currículo, né? E muitas vezes aquela pessoa não tem uma vaga, ela tem 10 vagas, 15 vagas para tomar conta. Recebe aí uma, uma cifra absurda uma quantidade absurda de currículos, né? Então, imagina que uma pessoa de RH, e assim, eu falo isso, o pessoal fala assim, mas o que esse cara de tecnologia sabe de RH? Pô, no meu último, assim, para quem não sabe, no meu tempo que eu passei na Adidas, a gente contratou mais de 450 pessoas. A gente estava ali formando um polo na Índia, né, de desenvolvimento, e acabou que a gente contratou muita gente. E, cara, foi onde eu me interessei, né, entender um pouco mais essas dores, entender um pouco mais isso tudo. E acaba que a gente entra para um mundo onde a gente chama os ATS, né, que é o Application Tracking System, que são ferramentas hoje que pegam a sua candidatura, analisam ela, né, e facilitam a vida do RH. Pô, imagina uma vaga, hoje você entra no LinkedIn, tem lá 1.500 pessoas aplicaram para essa vaga. Você imagina uma pessoa parar e analisar 1.500 currículos? Um por É um, né? impossível, um por um, né? Então, assim, hoje a gente tem que entender que isso é impossível. Antigamente já era, né? A gente brincava muito. Só que antigamente a gente tinha brincadeira que o RH fazia um círculo no meio da sala e jogava os currículos para cima, né? E os que caíssem ali dentro do círculo eram os que eles iam olhar, e os de fora eram os de fora, né? Então. Sim, sim. Só que isso hoje, o círculo virou IA, cara. A IA, ela, hoje em dia, ela consegue fazer uma automação muito grande nesses filtros, Uhum. né? Nesse funil, como você chamou. Então, assim, o seu currículo hoje, e aí eu vou ser o mais sincero possível, tá? A gente vive numa era onde o teu currículo é visto antes por um robô do que por um recrutador. E mais do que isso, ele consegue prever com o seu perfil psicológico, ele consegue prever se você vai pedir demissão ou não nos primeiros 6 meses de empresa, ele consegue prever qual é, por exemplo, o teu perfil, se a vaga está adequada ou não, se você é sênior demais, se você é júnior demais, se você tem conhecimento, palavras-chave. Então, assim, hoje, basicamente, a pergunta que a gente tem que se fazer não é sobre o funil mais, é sobre, será que isso tudo é justo? Será que isso tudo funciona? Né? E como é que eu posso me preparar para isso? Eu acho que essas são as coisas que a gente tem que começar a se perguntar, Sim, porque, sim. cara, existe uma redução de tempo absurda na contratação, existe uma possibilidade de personalizar. Sabe aquela coisa de, poxa, nós adoramos a sua candidatura, você tem qualidades ótimas, mas infelizmente nós decidimos seguir com outro candidato? Cara, Uhum. isso para um candidato é do tipo um tapa na cara, né? Então, É. assim, é você saber que aquilo ali é a resposta mais padrão do padrão possível. Uhum. A gente poderia estar automatizando isso tudo, personalizando isso tudo, fazendo uma coisa muito mais humana. Então, essa é a questão. Talvez a IA, os robôs, venham para humanizar um pouco mais algumas partes do processo e Uhum. automatizar outras partes do processo, entendeu? Entendi. Você falou aí do início da quantidade atualmente, desde a época do início da transformação digital geral, que começou a ter essa migração, esse aumento, porque antes era assim, para você replicar uma entrevista, né, você tinha que ir no local ali
entregar o material, você deve lembrar disso. Você ia ali com Uhum. um envelopinho, batendo Nossa. de porta em porta, entregando. Então os números eram menores, existia toda uma. Então a avaliação se justificava por uma pessoa fazendo. Hoje, com o home office, né, que as empresas estão buscando hoje não só profissionais locais, mas profissionais aí pelo Uhum. mundo inteiro. Ainda tem isso, né? É, né, tem tudo isso. Então, os números realmente, o acesso às vagas aumentaram consideravelmente. E para o ser humano acaba que fica inviável e com certeza a tecnologia ela pode gerar, vir a favor disto ou não. É lógico que existe sempre aquela ideia do processo, né, Alan? Eu acho que Uhum. para ter uma boa avaliação, tudo vai determinar como que o processo foi desenvolvido, aquele processo que a empresa definiu para avaliar os dados. Porque não adianta você ter, como é que falo, uma boa plataforma de avaliação, sendo que os dados que você adquire não são dados coerentes ou dados, como é que eu digo, Confiáveis. confiáveis. Então Ou, acaba que a análise, né? ou sem viés, né? Isto, Eu isto. acho que assim, hoje a gente tem vários ATS, tá? Uhum, Assim, a gente tem o Hive, a gente tem Pymetrics, Recruit, a gente tem o pessoal da SAP, que tem, como é que é o nome? É o SuccessFactors, a gente tem a Oracle. Cara, tem a Gulp, que o pessoal tem uhum, certas restrições aí com ela. Então, assim, existe de tudo, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, teu currículo vai ser avaliado por um algoritmo, né? Por um isso. robô, né? E a gente tem que entender como que esse algoritmo, ele avalia o teu currículo. Eu Uhum, vou te ser bem sincero, eu li manual, para eu entender e assim, tudo isso muito de encontro com o que eu queria e com, essa questão do lançamento do novo currículo, né, que é a ferramenta que eu estou lançando. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a entender algumas regras que você olha assim e você fala: "Meu Deus, juro, meu Deus". Você fala assim: "Cara", por exemplo, tem regra de privilégios, tem regra de exclusões. Se a pessoa vê um e-mail ridículo, sei lá, gatinho manhoso, arroba, você está excluído, ele não vai, a IA não vai deixar teu currículo passar, saca? Mas só que ao mesmo tempo, a gente tem que entender como esse algoritmo funciona e entender onde a gente se posiciona, né? Como, o que eu faço no mercado que vale a pena, né? Qual é o match que o algoritmo pode ter? Mas existe um perigo, né? E a Kate O'Neill, lá no livro dela, que ela fala sobre os algoritmos e a questão de. Como é que chama o nome? Math, Weapons of Math Destruction, que seria, em português, armas de destruição matemáticas, né? Então, que seria os algoritmos. Então, imagina você ter uma empresa que só contrata pessoas brancas de 30 a 35 anos, ou seja, 25 a 35 anos, formadas em, sei lá, 5 empresas. Aí, de repente, você vira e fala assim: não, agora nós vamos passar a contratar pela IA. Mas nós vamos ser isentos, né? E vamos fazer uma IA que não tenha viés. Aí vai lá e fala assim: mas eu vou ensinar a IA como eu gosto de contratar. E ela fala assim: ó, este aqui é o banco de currículo das pessoas que trabalham aqui e das pessoas que não trabalham aqui, que não foram selecionadas. Entenda quais são nossos parâmetros, né? Quando isso acontecer, você vai ter um baita de um viés, né? Uma pessoa negra, uma pessoa que não se formou numa universidade renomada, uma pessoa que não está no range de idade, vai ser automaticamente excluído. Então, assim, hoje, o perigo desses processos seletivos é justamente o viés que os dados, como você bem colocou, podem ter. Então, a gente tem que entender quais são as empresas que estão usando esse tipo de ferramenta, como a gente pode se preparar para isso, porque, por exemplo, tem dados que é melhor você omitir do teu currículo do que você colocar. As pessoas acham que é bom colocar tudo e tal. Às vezes você pode estar dando um tiro no pé, né? E isso é muito interessante. E assim, eu sempre falo, de vez em quando eu dou umas consultorias de currículo, de vez em quando eu faço umas coisas dessas, e aí o pessoal fala assim: mas a gente vai tirar isso aqui. Eu falei: para essa vaga vai, é melhor.
porque para essa vaga não interessa saber que você fez isso ou fez aquilo. Pode até ser algo que vá contra o que o cara está buscando. Às vezes ele quer um cara especialista e se você mostrar que você está fazendo mais, ele vai te considerar generalista demais. Então, tem muita coisa que a gente precisa analisar nisso tudo, mas os dados são primordiais. E a escrita do currículo hoje em dia é o que faz a diferença, por incrível que pareça. Aí a gente volta nesse título maravilhoso que você colocou, cara. Ser bom não basta. É isso aí. Inicialmente, quando nós começávamos, né, a definir o tema e tudo mais, eu falei: "Gente, esse tema ele vai levar para um lado que é o que muitos estão falando aí, que não existe mais o inglês obrigatório, né, vamos dizer assim, hoje vamos ter a IA obrigatória, né, a pessoa tem que entender de IA, mas não é bem esse contexto que a gente queria trazer, né. É mais falando um pouquinho de Do como que vem você por se aí na era da porta. exato. Do que vem por aí na era do recrutamento, né. Isso. E assim, é uma incógnita que eu acho que muitas pessoas ficam com receio. O que que eu posso fazer online? O que que eu não posso fazer? Sendo que muitas vezes o Google sabe mais de mim do que eu mesmo, né? Aquela Assustador. frase que as pessoas pensam, e é assim mesmo, gente. Infelizmente, nós estamos na era dos dados, tudo é coletado, é lógico que a gente tem ali os aceites, que a gente pode aceitar isso ou não, Uhum. mas a gente tem certeza que isso é feito? Eu não tenho certeza que quando eu seleciono que eu não quero que recolha meus dados estão sendo recolhidos. Eu não tenho certeza, Então, né. é assim, você pode não ter certeza, mas se você tiver indícios de que esses seus dados estão sendo armazenados, a empresa está incorrendo num crime grave hoje em dia, Da tá. LGPD, né, então tem Exatamente. muita Segundo a LGPD, isso aí é gravíssimo. mas é uma coisa que a gente fica sempre com Um pé né, atrás. o pezinho atrás, porque como que a gente tem certeza? Porque a gente nem todo mundo sabe avaliar o que está sendo carregado no seu computador. Você vai dar um F12, aparece ali um tanto de coisinha bonitinha aí de código, mas quem sabe, com o mínimo de pessoas sabem ler aquilo ali, sabe, opa, tem um JS, tem um JavaScript aqui que tem uma coisa que está mandando uma informação para tal lugar aqui, que é isso aqui, né? O povo não sabe fazer isso, não é normal. Quem é de tecnologia acaba descobrindo muitas coisas ali, né, Alan? E tem como bloquear. Mas para nós, né, os meros usuários, muitas das vezes a gente fica meio ressabiado, né? E assim, falando de ferramentas, quais são as principais ferramentas que você, de IA, né, que utilizadas atualmente no processo seletivo? Como que elas Então, vamos funcionam? lá. Assim, essas ferramentas, como eu comentei, que são os ATS, eles são ferramentas que foram evoluindo, né, de um antigamente eles tinham modelos, assim, bem ruins, para ser bem sincero. Eles procuravam muito palavras-chaves apenas, né, e buscavam ali densidade de palavra-chave, por exemplo, assim, por exemplo, você está numa vaga de gerente de projeto, aí você fala assim: gerenciei projetos de tal coisa, fiz não sei o quê, gerenciamento de projeto, fiz tal coisa gerenciando projetos, e tal. Então, antigamente, batia muito nessa questão da densidade de palavras-chaves no teu currículo. Hoje em dia, ferramentas que a maioria dos RHs usam, assim, e sendo muito sincero, eu acho que hoje em dia um RH, tem que usar essas ferramentas, ele não senão ele não vai conseguir atuar, né. Infelizmente ou felizmente, não sei. Existem a o ATS em si não é o vilão, é isso que a gente tem que entender. A ferramenta em si não é o vilão, ela é só a mensageira, né, ela vai ser configurada. Por exemplo, hoje em dia a gente tem mais sistemas de pontuações do que densidades. Então, por exemplo, se eu viro para você e falar assim: "Olha, vamos olhar o currículo do Wagner, eu quero saber", e aí eu boto na minha vaga: "Ó, eu tô buscando pessoas que tenham conhecimento nisso, 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 nessa prioridade. Mas eu não quero pessoas que, por exemplo, tenham gaps na carreira por mais de 4 meses, 6 meses". Isso é um detrator. Mas, por exemplo, eu posso falar assim: "Ó, mas eu quero também pessoas que tiverem o cargo tal em empresas como essa, tenham X pontos a mais", né. Então o peso das coisas. Então o ATS ele é basicamente uma ferramenta que te permite configurar isso tudo
parametrizar a vaga e falar, isso aqui é mais importante do que isso aqui tem peso 10, isso aqui tem peso 5, isso aqui tem peso 20, né? Então, a maioria dos ATS hoje faz esse tipo de análise de score, né? Que é o scoring que a gente chama. Só que aí, o que acontece? Existe casos e casos, né? Por exemplo, existem casos onde pessoas, o próprio recrutador pode configurar isso mal, e aí, cara, você vai perceber que muita gente boa vai ser excluída. Você quer ver uma treta? Aqui, a polêmica das polêmicas. Para que serve certificação? Sabe? E aí, eu sempre falo para as pessoas ficam bravas comigo, falam assim, ah, Alan, você defende certificação? Não é isso. Se o cara lá virar para mim e falar assim, ó, o gerente daquela vaga falou que ele quer uma pessoa com, sei lá, um PMP ou com uma certificação de PSPO, né, de produto. Cara, se você não tiver a certificação, o ATS nem olha para tua cara. E aí eu falo para as pessoas, a certificação em si não prova que você é um bom profissional. E desculpa aí quem vende certificação e tal, Eu concordo. mas assim, a certificação não prova que você é um bom profissional. Uhum. Mas ela te habilita a mostrar que você pode ser um bom profissional. Por quê? Porque ela habilita que você passe no primeiro filtro do RH, que é o ATS. Se o cara Sim, configurar que ele quer um PMP e você não tiver um PMP lá, você não pode, vai. cara, fazer rezar pro santo que você quiser. Isso. Não vai passar, entendeu? É. Se o cara falar assim, ó, se ele tiver um gap de, sei lá, 6 meses desempregado, menos tanto, não vai passar. Então, assim, o grande questão existe ferramenta, mas existe a configuração por trás da ferramenta. Isso. Dependendo, você sabe aquela sensação horrorosa de você pegar uma vaga e falar assim, cara, essa vaga aqui foi feita para mim. Você manda o Uhum. currículo e te esquecem. Nem passa no radar, né? Aí tem duas coisas que podem acontecer. Uma, a vaga foi muito mal configurada, os efeitos do Os Mac, né? efeitos do Mac. Foi mal. Eu Não, gosto quando se faz problema não. assim. Esse aqui é o mais bonito, né? Problema não, O, fique à vontade. o, podem ser duas coisas. Então, assim, uma, ou o RH configurou mal os Uhum. parâmetros do ATS para que ele avalie os currículos, ou o seu currículo não está otimizado para as ferramentas. Boa. E aí é a questão. Boa. Não adianta só você ter expertise, você tem que saber se mostrar. Isso aí são critérios aí de vendas que as pessoas precisam entender às vezes, que não é venda em si, mas que é como você se mostrar, como você se portar. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso. Hum, Deixa eu aproveitar e já fazer ela aqui, que é a pergunta ó, que massa. Do Carlos Guimarães. Ele falou o seguinte: olha, eu tenho medo de tudo isso. O que você indica para se posicionar no mercado? E como eliminar os possíveis critérios que podem nos desclassificar? Desabilitar e não aceitar recolher dados pode ajudar? Então, vamos lá. Quando você manda um currículo, tem vários fatores que podem, né, ocasionar na sua exclusão. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a vaga com calma, com detalhe, entender o que a vaga está pedindo, mas entender entre as linhas, né? Por quê? Primeira coisa que eu falo, a vaga tem um monte de atividades, né? Mas ali ela conta um pouquinho da história. Só que agora eu vou te dar um bizu que vale assim 1 milhão. Você pega todas as pessoas que, por exemplo, vamos dizer que você está querendo entrar na Microsoft, tá? Como, e aí para o Paulo, vamos dizer que você quer uma vaga na Microsoft como gerente de produto. Você viu uma vaga, está publicada. Teu perfil é legal? Maneiro, beleza. Primeiro, você vai entender a escrita da vaga. O que que ele fala, o que que ele pede. Porque assim, hoje em dia, as ferramentas escuta essa, ó. As ferramentas de ATS, de currículo, elas leem e entendem o seu perfil psicológico. Elas fazem aquela análise de PNL, de programação neurolinguística.
Aí você fala assim, né? Elas podem fazer, além disso, podem entender o teu perfil. Por exemplo, você fala muito do tipo, coordenei tal coisa. Em vez de liderar, a escolha das palavras influencia no peso do que você vai estar se mostrando para o ATS. Então, o ATS olha e fala assim: ah, não, mas esse cara aqui, ele está coordenando, ele está gerenciando, ele está aqui, né? Ele é um gestor nível 2 ali, middle management e tal. Agora, quando o cara fala assim, liderei uma equipe, tal coisa no projeto, tal, a própria IA já te olha com outra perspectiva. Inclusive, por exemplo, existem vários frameworks que você pode usar, que, por exemplo, STAR, né, ou então é o XYZ. Eu fiz tal coisa, né, eu fiz X, resultou em Y, e tínhamos um problema X, eu fiz Y, e o resultado foi Z, por exemplo, entendeu? Então, assim, métricas. Então, tudo isso faz totalmente a diferença nesse quesito. Então, a questão é, que você pode mostrar? Aí vai a bizu. Veja o currículo das pessoas que estão nessa empresa no mesmo cargo. E aí você vai ver o que elas têm, qual a formação, qual que foi o histórico delas, quais atividades elas fazem dentro da empresa, porque elas normalmente são a base para nortear o cadastramento do recrutador do ATS, entendeu? Então ela vai pegar as pessoas que estão ali dentro, por exemplo, na Microsoft, um Product Manager, ela vai olhar para dentro da Microsoft, o Product Manager, e vai falar assim, ó, deixa eu ver, esse cara faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, tem esse curso, tem aquele outro. Você vai lá, olha e vê, usa o palavrear que eles estão usando. Não mente, porque, cara, até se eles pegam na mentira assim, bonito. Eles conseguem calcular a data, eles conseguem fazer um monte de merda. Então, assim, Cruzar é dados mesmo, impressionante. né? Não, e assim, é você usar o sistema. Qual que é o sistema? Pô, eu tenho um LinkedIn, eu tenho uma base de currículo absurda. Eu posso chegar hoje e falar assim, o que que o cara que foi contratado pelo Google para ser programador colocou no Uhum. currículo dele? Deixa eu ver. Você vai lá e olha, entendeu? Então, essa questão de analisar. E detalhe, as pessoas pegam e fazem uma metralhadora, né? O perfil metralhadora de aplicação. Pá, 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 sai aplicando. Isso não funciona, saca? Essa ansiedade de tentar uma vaga é legal, eu entendo pra caramba. A pessoa tá desempregada, quer um emprego, A vai lá e atira pra tudo preocupação, quanto é né? lado. É uma preocupação, mas vale mais a pena você ter qualidade na tua aplicação do que quantidade. Então, por exemplo, Sim. poxa, bota uma meta, tá desempregado? Cara, teu trabalho é de 8 da noite, da manhã às 6 da tarde é procurar emprego. Então, se você conseguir aplicar para 10 empresas gastando 1 hora para cada uma, cara, é melhor do que você aplicar para 50 na doideira, na loucura do, né, aplicação rápida. Então, assim, Avaliando realmente cada item, né? parâmetros. Exato. Exatamente isso. É porque é uma avaliação. O Sim. ATS nada mais é do que um, um algoritmo que foi treinado por alguém para buscar certos comportamentos e certas características de uma pessoa. Uhum. Então é isso que você tem que buscar. E aí, assim, ceder ou não os dados, você vai ter que ceder dados, porém, alguns. Por lei, você não precisa, por exemplo, colocar sua idade no currículo, sua foto, né? Você não precisa colocar exatamente qual é o local onde você mora, você pode botar o bairro, você pode botar a Uhum. cidade, né? Então, assim, hoje em dia, muita coisa mudou. Porque tinha gente que falava assim, ah, não sou contratada porque eu moro na Zona Norte, ah, eu moro na Zona Sul, ah, eu moro não sei aonde. Cara, isso hoje a gente omite alguns dados, porque, por exemplo, se você é um cara extremamente capaz e que talvez tenha, como é que o pessoal chama? Aquelas pessoas que são especialistas em várias coisas, né? Tem um nome. É, Eu tô tentando lembrar agora, mas não me vem, não me vem na cabeça. generalista, não. Não, generalista é a pessoa que é bom em muita coisa, mas ele não é especialista, né? Existe um nome para pessoas que são especialistas em várias coisas. Ixi. É sinistro. Mas assim, é, essa, essa questão é que muitas vezes menos é mais. Então você tem que Uhum. saber o que colocar. Por exemplo, o cara coloca 10 coisas que ele fez naquele, sabe, naquele emprego. A IA vai ler 5, buscar as mais importantes. Então não adianta você escrever tudo isso. Entendeu? Seu currículo vai ficar gigante. Ninguém vai querer ver. A É, IA, e e uma funciona. das coisas é essa, tá? O tamanho do currículo, a IA até ignora.
Uhum. O que vale é a qualidade do conteúdo. Inclusive, certificado, tem aquelas pessoas que são viciadas em certificado. Também Nossa. não é colocar certificado que não tem nada a ver, né? Assim, gente, eu ouvi uma vez isso do Antônio Muniz e eu assim, achei interessante, não sei qual que é a sua visão sobre isso. A pessoa ela pode ter mais de um currículo, ela pode criar um currículo para cada perfil que ela pretende se candidatar, certo? Isso é uma prática de mercado? Como é que você vê isso? Então, o mercado diz o seguinte: você pode ter vários currículos, não tem problema, mas as suas experiências são únicas, você não pode mentir. Mas o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, vamos pegar uma empresa que o cara é um delivery lead, tá? O que é um delivery lead? Pô, para uma empresa, um delivery lead é um gerente de projeto. Para outra empresa, é uma mistura de gerente de projeto com agile coach, com a Scrum Master, com um cara de performance, com um monte de coisa, né? Então, muitas vezes, o que você faz não se encaixa dentro de uma só descrição. Então, por exemplo, eu já atuei, por exemplo, como Product Manager em empresa, que eu estava trabalhando eh, praticamente como um líder de equipe arquiteto e dono de produto, porque eu ia lá e falava assim, pô, quando me contrataram, eu falava assim, não, porque aqui a gente, o líder de produto, ele é responsável também por desenhar arquiteturalmente como a gente vai executar, né? E ele também é responsável por fazer o growth, por fazer um monte de coisa. Beleza. Só que aí eu sentava, Alan, com o meu tech lead, e falava assim, cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai contratar na Amazon? Quais são os produtos? Quais são os serviços? Como que a gente vai fazer a volumetria disso? Quanto vai custar? Então, tem lugar que você faz isso. Tem lugar que você não faz isso, você é simplesmente um cara que tira ticket do stakeholder para falar, eu sou um PO, né? Então, existe por exemplo, você fala assim, eu sou um Product Manager. E aí você olha e fala assim, pô, tem uma gama entre Product Manager daqui para cá que você fala, putz. E aí você encontra uma vaga onde o cara tá pedindo um cara que, sei lá, tem um pouco de autonomia, mas não é um cara que vai definir arquitetura e tal. Eu não vou precisar botar isso lá. Porque se eu colocar, o cara fala, opa, peraí, mas o cara é um tech lead, ou é um product manager? Eu não estou entendendo mais, buguei. Porque tem empresa que não quer que separa muito bem os papéis. E aí, então, vale a pena você ter versões diferentes do teu currículo. Na verdade, não é nem versões. Eu sempre falo o quê? Você tem que ter um currículo, um, e aí você faz o quê? Você olha para uma vaga e fala assim, beleza, meu currículo tem as características, né? Eu sou compatível? É. Mas aqui ele fala assim, liderar projetos, e no meu eu falo gerenciei projetos. Eu falo, não, peraí, vamos, liderei projetos. Ah, aqui ele está falando sobre gerenciar produtos com crescimento, não sei o quê. Opa, o crescimento do produto junto ao cliente. Ah, opa, no meu produto aqui, no meu currículo, eu estou colocando que eu fazia growth management, né? Pro ATS, growth management não é nada. Mas Sim. se eu falar assim, olha, eu fazia, estudava o crescimento do produto junto, não sei o quê, né, organicamente e com o tráfego pago, então, né, você vai adequando. Então, é normal você ter vários currículos para vários perfis que Uhum. estão dentro do teu, porque assim, nunca é um 0,1, cara. É É, sempre um 0,1, 0,2, 0,35. Você nunca tá lá, o cá, né? Você tá sempre ali. sim. Que bacana. Tem a pergunta aqui da Indira Alves. Ela tá pelo YouTube, ela fez o seguinte: como posso colocar no meu perfil LinkedIn e no currículo que utilizo o ChatGPT, o Gemini para geração de negócios? Então, depende muito do que você vai falar, mas, por exemplo, vamos dizer que a pessoa esteja na área de copy ou na área de vendas, né? Você pode usar, assim, olha o exemplo, né? Ah, para aumentar o número de vendas ou para melhorar a qualidade das copies, implementamos sei lá, assistentes De IA. de verificação ortográfica e Uhum. semântica e tarará, via GPT, para campanhas tal, 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 aumentando em 5%, 10%, 15% o número de conversão de Boa. leads, né, no nosso funil. Aí você fala, pô, bacana, legal. Então a pessoa usou uma ferramenta,
para uma finalidade, para um Uhum. problema, ainda me diz quanto, né? Porque no marketing digital é muito fácil, você fala assim, cresci X%, cresci tantos por cento, isso é fácil, né? Uhum. Então, assim, hoje, mostrar que você está usando Gemini ou GPT não é uma vergonha. Muito pelo contrário. É uma característica que as empresas estão procurando. Tem muita Uhum. gente que é hipócrita e muita gente, empresa assim, que já que vai nessa onda, né? Não, mas você usa GPT? Para. Como se a pessoa fosse burra. Não, é o contrário. A pessoa que está usando o GPT, ela é inteligente ao ponto de entender que uma máquina pode fazer aquilo e ela vai focar em outra Isso. coisa. Por exemplo, eu quero falar sobre a qualidade do meu produto. Cara, você pode fazer toda a ingestão de todo o conteúdo sobre do seu produto que você tem de material de vendas e pedir para o GPT, pô, resume isso aqui para mim, faz tal coisa, para você não ter que ler 40 e tantas páginas. Resume para mim, qual é a parte importante. E aí, se você achar que vale a pena entrar mais a fundo, e você vai cavando. E isso só é possível se você tiver conhecimento de prompting, se você tiver conhecimento de funcionamento de IA. Cara, na boa, uma Isso. pessoa que trabalha com IA, ela rende mais que um time. Isso é estatística. Uma pessoa sozinha usando IA, ela rende mais que um time de 5 pessoas não usando IA. Com certeza. Isso eu tenho E experiência não, tô, própria não aqui sou eu que também. estou falando, tem essa pesquisa. Essa pesquisa, se eu não me engano, foi Yale, foi Harvard que fez. E, cara, é absurdo o que uma pessoa que use IA no dia a dia, e que mas não é uma pessoa que está usando esporadicamente, é uma pessoa que saiba usar, que tem conhecimento de engenharia de prompt, que conhece, sabe como você funciona os chunks de informação, como funciona tudo aquilo. Então, essa pessoa, ela rende mais que um time, cara, que não usa. Sim, com certeza. Eu uso muito, tá, o Alan? Eu confesso. As pessoas perguntam, Wagner, como é que você consegue fazer isso e aquilo e ainda fazer tal coisa? Porque a minha equipe aqui é pequenininha, muito pequenininha mesmo. E a gente usa muito IA. De 2022 para cá, quando começou, a gente começou a estudar, começou a ver como que a gente pode ser beneficiado com isso. Já criamos várias funcionalidades aqui na plataforma, por exemplo, com a utilização de IA, e chamamos alguns programadores para poder validar para a gente. Então, assim, eu criei uma coisa, mandei para ele, ele foi, avaliou, falou assim, olha, tá precisando de uma camada de segurança, assim, 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 assado. Aí, beleza, me ajudou a colocar a camada de segurança ali no sistema. Então, assim, só que isso não era possível anteriormente. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tinha uma condição financeira de Claro. contratar uma pessoa para fazer isso para mim, né? Então, assim, é Chegamos uma no forma ponto. que eu utilizei, né? Pode falar. Não, a gente chegou no ponto perfeito. Cara, a IA vem democratizando muita coisa. Hoje Sim. em dia, o pessoal fala, os desenvolvedores isso, desenvolvedor aquilo. Pô, eu fui engenheiro Java há muitos anos, tá? Desenvolvo software desde que, sei lá, pra você ter ideia, eu falo isso e as pessoas não acreditam. Quando eu tinha 11 anos, 10 anos mais ou menos, acho que uns 10 anos, 10, 11, o meu pai me botava para escrever no Basic, que ele tinha num CP500 lá. Eu pegava a revistinha que tinha os programas, e pior que um programa para você botar 1 hora no. Apareceu o reloginho, por exemplo. Cara, você tinha que escrever umas 2 páginas, Eu né? lembro disso. Eu fiz um treinamento. Nossa senhora, Basic COBOL. Eu fiz um treinamento na época. Eu até lembro o nome. O PC chamava PT85. Nossa, Era um que a gente ligava ele, cara, na televisão. Era uma que coisa de legal. louco, cara. Com aquelas caixinhas quadradonas igual de Atari. Pois é, É, então assim, hoje a gente democratiza esse conhecimento, entendeu? Por exemplo, pô, eu adoro software, eu faço software, eu tenho prazer em fazer, mas, cara, hoje você pega uma IA, ela destrói. Assim, não é perfeito. Não conheço nenhum programador que tenha código perfeito, tá bom? Só para deixar claro. Mas assim, também não quero criar nenhuma irritação com ninguém. O que acontece? sim, É uma mescla, né? Você usar IA para você codar, cara, é uma democratização tão absurda do poder de conversar com o computador e gerar um aplicativo que é um absurdo. Por exemplo, eu sou adepto dessas linguagens e tal. Tenho estudado muito linguagem de programação como Rust, como algumas outras, uhum, mas eu não faço ideia, por exemplo, nunca programei para mobile,
né? Nunca. Assim, já tive equipe mobile, gerenciei equipe mobile, mas Mas eu nunca nunca programei manuseou, para né? mobile. Não, eu não. Aí esses dias eu falei assim, cara, eu quero criar uma versão do novo currículo para mobile, mas eu quero botar uma funcionalidade só. Então, assim, a minha meta era pegar e fazer uma funcionalidade só. Cara, em 5 dias eu criei um aplicativo. Sem sacanagem. É absurdo. Não, Entendeu? estão me Ah, mas não oferecendo. sei o que e tal. Eu falei, cara, não quero ser perfeito. Eu quero testar. Eu quero botar a Isso, ideia na rua. Execução. A execução ganha da perfeição. Entendeu? E hoje é isso que isso, está acontecendo. A IA te ajuda a executar. é Ela te isso aí. tira da página em branco e te coloca lá na frente. Uma coisa deixar bem claro, até você comentou também, né, Alan? Não é comprar briga com as pessoas, mas é o seguinte: Não. isso facilitou a pessoa comum, como eu não sou programador, consegue hoje criar? Consegue, consegue, mas eu acho que ainda precisa da validação de um profissional. A validação em si, porque se você é leigo, você pode às vezes estar você é programador, você entende o que é camada de segurança, quais são o que tem que ter um sistema XYZ. Mas as pessoas que estão fazendo ali, que não têm conhecimento e pede para a IA fazer, às vezes ela pode jogar para o mercado uma coisa que vai ser uma fonte de roubo de dados ali. Porque as pessoas vão usar, vão gostar da funcionalidade, é bonitinha, é bacana, aí vai usar e vai ter uma invasão, vai ter uma coisa assim. Então, assim, eu acho que ainda precisa ter ali uma pessoa para poder avaliar. E eu acho que Sim. o programador, ele nunca vai ser jogado de escanteio. O que vai acontecer é que não é diminuir, vai aumentar a capacitação que as pessoas vão pedir para a contratação de um programador XYZ. Ó, Porque grande eu vou- parte a IA já vai ter daqui. Imagina o banco de dados, o banco de conhecimento de uma IA para fazer um software daqui a 5 anos, ô Alan. Cara, 2030 a gente vai viver uma realidade Pô, totalmente cara. diferente, sabe? Mas vamos pensar rapidinho no que você falou. Pensa assim, é, a gente não sabe pedir. Uhum. Essa é a grande realidade, tá? Sim. Ah, eu, por todas as empresas que eu passei, eu nunca vi um software perfeito. Nunca, tá? Não existe. Por É. quê? Porque partindo do princípio que o humano por trás pede funcionalidade, entende ou pede explica uma funcionalidade como ele quer. Se na nossa verbalização humana, que eu e você, se eu te explicar o que eu quero para o meu software, eu tenho certeza que essa explicação não vai ser o suficiente. Você vai criar alguma coisa e a gente vai ter que ficar inteirando várias vezes para um software sair razoavelmente usável. Então, partindo do princípio que nós não sabemos pedir, a IA não vai conseguir entregar exatamente aquilo que é preciso. É. Então, eu acho que a parceria perfeita vai ser humano e IA, né? E aí a gente vai exponencializar isso. Por quê? Eu vou entender o que você quer, eu vou repassar para uma IA, eu vou interar com ela para poder reapresentar. Então, a gente vai ter vários, né, momentos ainda aí para frente. O pessoal fala assim: ah, 100% do código vai ser escrito por IA. Vai, mas vai ser 100% corrigido pelo homem. Porque Uhum. a IA, mesmo que daqui a uns anos ela esteja perfeitamente escrevendo código bem, o ser humano nunca vai escrever requisito bem, entendeu? Sim. Porque nós não somos capazes de definir tudo de uma vez. Então, assim, já é claro que existe um cone gigante de incerteza e qualquer pessoa que já criou software ou que trabalha com gestão de projetos sabe que existe uma incerteza muito grande no momento que você começa a criar as funcionalidades, como elas vão Uhum. funcionar, e daí você vai inteirando, testando, vendo funcionar, entendeu? E isso é o papel da IA hoje, né? Ela tira a gente de um patamar aqui, bota a gente no outro, mas a gente vai se ajudando. É como se fosse trabalhar Isso. com um gênio do nosso lado, né? Isso. Com certeza. E assim, Alan, já chegamos assim na quarta parte do nosso encontro aqui, passa muito rápido. E eu Passa tô de rápido demais. curioso aqui, cara, assim, o que que é? Fala um pouquinho pra gente da Escola Pragma, do novo currículo, o que que seria, como é que as pessoas podem entrar Então, em contato para a poder Pragma. saber mais? Então, vamos lá. A Pragma é uma escola que foi lançada no momento em que é, foi lançada há 1 ano e meio, mais ou menos.
e que a intenção é evoluir ela, né. Ela começou como uma escola de gestão, né, tentando trabalhar cursos e workshops onde a gente ensina pessoas a liderar, gerir e tudo mais, né, seja e claro, né, da minha grande paixão que são os números, os dados, né, esse viés de dados, data science, né, então vai muito por esse lado, uma gestão mais guiada por dados. E aí, de uns tempos para cá, eu até comecei a refazer muito, né, o que é a Pragma. E sem, claro, perder a essência, né, que é o pragmatismo. Então, assim, a gente está mudando alguns modelos de negócio. Até por isso que eu dei uma sumida. Esses últimos 3 meses eu estou assim super ocupado, né? Voltei para o Brasil, então assim, estou trabalhando muito na Pragma, refazendo algumas coisas e recriando esse conceito, porque eu quero partir para uma coisa muito mais uma educação corporativa colaborativa do que uma escola de sabe? Então, assim, eu quero investir Boa. mais em comunidade, eu quero investir mais nesse tipo de conhecimento do que somente numa escola. Mas, assim, aí você falou de uma coisa interessante. Por que que, se você fala um pouco do novo currículo. O novo currículo, ele se encaixa muito com a Pragma, por quê? Porque a ideia de você ser pragmático na busca de emprego, de você entender como o modelo funciona, que o RH não é teu inimigo, que o ATS também não é teu inimigo, que eles Uhum. estão ali para realmente ajudar e fazer parte do processo. Eles vieram para ficar, não adianta. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Ah, não quero, não gosto. Vou entregar meu currículo na mão de uma pessoa. Beleza, você pode até fazer isso. E as probabilidades de você ser contratado? Não sei. Mas assim, é óbvio que, né, se você conhece uma pessoa lá dentro, entregar um currículo é muito mais fácil. Mas se você tiver que passar, querido, por todo o processo, você vai passar por uma IA em algum momento. Então, é melhor você estar preparado do que despreparado. E aí, há muito tempo atrás, eu li um livro e que foi a minha inspiração. Ele chama-se Nunca Busque Sozinho, Never Search Alone. E, cara, é um livro fenomenal, porque ele fala o seguinte: nunca procure emprego sozinho, né? Tenha uma rede de apoio, porque é muito fácil você se deprimir. É muito fácil você se derrubar, achar que o quintal dos outros é mais verde, achar que quem está empregado é melhor do que você. E na verdade não é. Muitas vezes a gente nem sabe pelo que aquela pessoa passou, por que aquela pessoa está empregada, né? Então, assim, a ideia do novo currículo é empoderar o candidato frente às IAs, né? Então a gente tem uma série de ferramentas que vão permitir que essa pessoa esteja de igual a igual, né, com os algoritmos. E por trás disso a gente vai lançar junto uma comunidade, né, junto com um livro, porque esse tempo que eu tenho, assim, eu passei mais ou menos uns 6 meses desenvolvendo essa solução e acabou que eu tive que ler manual, procurar gente de RH, fazer pesquisa, e isso tudo gerou um livro de quase 300 páginas, de como escrever teu currículo, de como se portar, do que responder, do que não responder. Então, assim, tudo isso vai ser um pacote. Então, assim, um pacotão de lançamento, né? Vai ser um livro, vai ser uma plataforma de colaborativa para as pessoas se darem apoio, né? Então, assim, não é só do tipo um SaaS que, o Alan quer lançar para ganhar dinheiro. Não é isso, não. Eu ganho bem no meu trabalho, entendeu? Não precisaria até nem fazer isso, mas eu tenho esse viés empreendedor e eu gosto. Tem um E propósito por trás, né, Alan? eu acho que existe um propósito legal por trás. Porque, cara, sem ser polêmico, vai vir uma onda de desemprego muito grande e as Uhum. pessoas não estão preparadas para ela. Então, Sim. assim, a ideia é empoderar essas pessoas para que elas consigam se recolocar no mercado. A IA vai automatizar muita coisa. A IA vai mudar muita coisa. Ah, mas a IA não vai mudar. Beleza, não vai. Mas, cara, cuidado, porque a IA, ela é isso aqui do que ela vai ser daqui a 5 anos, Sim. do que vai ser há 10 anos. Entendeu? Porque o nosso conhecimento é e a IA ela trabalha de forma exponencial. Então hoje, sabe aquela a lei de Moore, né, que a Aham. tecnologia ela muda a cada 18 meses, né? E isso vai mudar, tenha certeza. Porque com o Sim. desenvolvimento da IA, a tecnologia vai desenvolver muito mais rápido.
tanto componentes, tanto materiais, tanto fórmulas. Cara, a indústria farmacêutica, que leva 10 anos para fazer um medicamento, fez uma pesquisa esses dias junto com o Google que eles conseguiram resolver em 48 horas uma Pô, parada que eles não tinham conseguido resolver em 10 anos. Então, assim, o que a gente está vendo agora é só a ponta do iceberg. Então, assim, o novo currículo vem para isso, para ajudar as pessoas, empoderar elas, tanto na criação do currículo, como pessoas e indivíduos dentro de uma comunidade, para dar suporte, para bacana. ajudar. Então, assim, essa é a parada toda. Eu acho E que já é tem por isso lançamento que. já? Então, a ideia é lançar ele no dia 1º do mês que vem, né? Opa, chegando. Fazer aí o lançamento, ele já está praticamente pronto, né? Eu acho que, assim, teria sido perfeito se o podcast que a gente está fazendo fosse depois do lançamento, mas não tem problema. Eu Vamos acho que fazer isso aí outro exclusivo a gente depois, assim, faz. para falar do novo Perfeito, a gente currículo, faz o tá? build in public, né, que o pessoal chama. A gente falou, ó, a Uhum. gente conseguiu tantos assinantes. Não, isso é legal, isso é maneiro. Eu acho que isso é a cara do novo empreendedorismo. É a gente botar a cara a tapa, sacou? É Isso. chegar e falar assim, ó, a gente está fazendo isso, aqui foi onde a gente errou, aqui foi onde a gente acertou. Porque, cara, é isso. É tentar. Eu acho que é por aí. E o candidato e a mentalidade do candidato tem que ser essa, né? Tentar. Tem. Não é, não é ser menor ou isso não é para mim, eu não sou bom o suficiente. Deixa que a empresa fala isso para você, Isso, né? né? A gente Vai tem que atrás, corre, buscar. faz o seu. É Quem isso sabe, aí. né? Eu sempre falei isso para meus amigos. Muitas vezes um amigo meu fala assim: "Ah, mas eu não tenho currículo para entrar nessa empresa". Eu falo assim: "Cara, você já analisou o currículo que tem que estar lá? Muitas vezes você está falando besteira, às vezes, cara, Muitas vezes nós somos melhores sem saber, porque existem muitas pessoas que se rebaixam. Isso é normal de é muitos, normal, muitos, isso é muitos, normal". muitos. Então, às vezes, você acha que as pessoas estão, porque elas se vestem melhor, porque elas andam com, às vezes tem uma condição financeira melhor do que eu, então ele pode fazer os melhores cursos, mas você não sabe, aquilo ali muitas É. vezes é fachada, gente. No livro esse que eu estava falando, né, no Never Search Alone, ele fala que um dos 3 maiores problemas dos processos de seleção é a gente achar que não é bom o suficiente, Isso, porque a gente se compara demais com pessoas, né? Cara, cada um tem sua história. isso Foca na aí. sua. Eu sempre digo isso. Quando você entra numa competição, competição que for, seja uma corrida, seja uma vaga de emprego, você concorre com você mesmo. Você não está concorrendo com as pessoas. Cara, todo mundo ali quer a mesma coisa. Beleza. Mas se você é a pessoa que se preparou, que correu atrás, que fez o seu, você já ganhou, cara. Sim. Pode não ser nessa, vai ser na próxima. Porque a tua hora chega. Porque você está preparando, você está preparado. E aí essa é a diferença. Não existe sorte, assim. Eu já vi pessoas falar para mim assim: eu fui contratado por sorte para essa empresa. Eu falo assim, velho, desculpa. Não existe esse negócio de você foi contratado por sorte, Não tem isso. sabe? Até Não o que existe. o até o quem indica, né, o QI, famoso QI, Alan, eu acho que a empresa avalia. Se você for ruim, se não for uma empresa política, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque Não, mas assim, a empresa não vai botar só porque você é coleguinha do cara. Se você não trouxer benefícios, dependendo da vaga, ele não vai te colocar. Então você tem não, que ser com pelo certeza. menos bom, né? Eu acho que assim, ó, vamos pra gente. Eu sei que a gente está terminando aqui, mas assim, eu acho que um dos setores mais éticos dentro de uma empresa é sempre o RH. Uhum, E se não for, tem que ser, tá? isso. É, você pode indicar uma pessoa. A indicação, ela leva o currículo até a mão do Uhum. Da recrutador. pessoa. Mas dali para frente, o entrevistador, os exames que você vai fazer, os testes que você vai fazer, você está no patamar No normal, nível. igual todo mundo. Ou pelo Isso. menos deveria. Se a empresa for ética, deveria. Porque Uhum. assim, eu já indiquei pessoas para empresas que eu achavam fenomenais. E aí, lá na hora, bateu um item que o cara, por exemplo, assim, não sabia. Pô, um baita profissional nesse quesito, nesse quesito, nesse quesito. Mas nisso aqui o cara nunca tinha trabalhado. E aconteceu com um Uhum. amigo meu. E olha que era uma indicação de um diretor, né, pro RH, falando assim, ó, esse cara aqui é uma indicação minha, por favor, entrevistem. Mas sempre foi assim, entrevistem, não é contratem, né, É, porque você não tem é esse direito. diferente. É diferente. Então, assim, É, já vi acontecer.
E vai acontecer. Então, não existe esse negócio de dei sorte de entrar nessa empresa. Esquece isso. Não. Põe aí, veste a sua camisa, tem orgulho, manda É, bala e pronto, acabou, né, estuda a Alan? empresa. Por exemplo, vou te ser sincero, uma vez eu fiz uma entrevista para uma empresa e o VP de produto virou para mim: "Ah, não sei o quê, mas isso e aquilo". Eu falei assim: "Não, olha, mas eu acho que vocês, por causa disso, no demonstrativo financeiro do ano passado, vocês isso, vocês aquilo, esse ano vocês estão demonstrando crescimento ali". Espera, como é que você sabe disso?". Eu falei: "Ah, mas vocês são uma empresa de capital aberto, não são?". Cara, mas e eu falei assim: "Ué, eu fui atrás dos demonstrativos financeiros da empresa. Se eu quero trabalhar com vocês, eu quero saber, né, se vocês estão bem, se vocês não estão, o que que vocês estão, qual é o produto, como é que tá, né, qual é o relacionamento com investidores que vocês têm", né. Aí o cara meio que deu um pulo pra trás assim: "Não, mas e tipo, e por que que vocês se preocu", eu falei: "Ah, mas que né, eu tenho que conhecer a empresa que eu tô querendo entrar". É Aí o cara ficou meio lógico. de cara, mas assim, é isso que o candidato tem que fazer, surpreender, é se preparar, é entender a empresa. E cara, a IA, ela pode ser um amigo, assim como um inimigo. Então, prepare-se, porque não vai ter seleção hoje que não use IA. Então, se você não usa IA para contra, né, para rebater isso e fazer o seu currículo ser o melhor, não Uhum, adianta você ser bom, não basta. isso aí. Seu currículo também tem que ser bom, ele precisa ser otimizado. Então, assim, hoje em dia, sabe aquele esquema de estar na primeira página do Google? Lembra disso, do CEO, que o pessoal, o SEO, que o pessoal fala assim, não, porque eu tenho que, palavra-chave, estudar isso, estudar aquilo. Teu currículo é isso hoje. A IA vai bater 1000 currículos e eu falo assim, ó, quem vai aparecer na primeira página são esses 10 aqui. Por quê? Porque o currículo está otimizado. Boa, isso aí, cara. Tem que se preparar, não tem jeito. É, Inclusive depois, né, como eu falei, gente, ó, eu já estou deixando uma deixa aqui ao vivo. Depois que tiver o lançamento do novo currículo, nós vamos fazer uma live aqui para mostrar para vocês, se o Alan permitir, né, como claro. acessar, como criar, como escolher o melhor plano, como fazer tudo ali para poder vocês também saírem na frente aí, que é o nosso propósito aqui, é compartilhar com vocês aquilo que pode apoiar no desenvolvimento profissional, empresarial. E Alan, Isso aí. cara, chegamos no final. Antes de da gente fechar, eu vou só passar pro pessoal o link. Geralmente eu despeço, depois eu fecho, Vai lá, mas eu vai vou lá, vai lá. fechar, vou fechar de uma vez aqui. O seguinte, ó, quem tiver nas redes sociais agora, e quiser ter o certificado de participação de 1 hora deste encontro de hoje, vem para Digital Edu, tá ali na tela, digitaledu.com.br, dá tempo ainda de você chegar. Por quê? Esse link que eu coloco no chat da Digital Edu, ele vale por 5 a 6 minutinhos. É um token exclusivo para esta live. Então, inclusive, depois que você emitir o certificado, você vai poder ter o controle no painel de todos os certificados que você emitiu, ou de cursos, eventos, treinamentos, workshops que foi feito aqui na Digital Edu. Então tem um repositório ali com os seus certificados, tá? Então, a partir de, ó, vamos lá, hein? A partir de agora, deixa eu ativar o token, Top. copiar, beleza? Então o token está valendo a partir de agora. Para quem quiser o certificado de participação, basta vir para Digital Edu, entrar na live de hoje e no chat tem um link para você fazer a emissão. A primeira vez que você emite o certificado, você vai colocar o seu nome, da forma que você quer que saia no certificado. Mas depois de preenchido uma vez, você não consegue alterar. É uma forma da gente travar aquilo que já aconteceu no passado de pessoas emitindo para outras pessoas, né? Então a gente está evitando isso. Então nós fizemos essa trava. Para alterar, tem os contatos nossos, é só entrar em contato que a gente altera caso você tenha preenchido errado, ok? Alan, quero deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais e despedir essa turma maravilhosa que está com a gente, e também das pessoas que vão assistir as gravações. Cara, então, primeiro, obrigado pelo espaço que você me cedeu aqui, Wagner. Eu acho que, pô, educação é uma coisa que a gente tem que realmente bater pesado em cima e fazer acontecer. Então, gente, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte: o futuro, ele, ele não é mais algo distante. Ele está voando para cima da gente, né? Então, assim, se a IA está revolucionando o jeito que o RH contrata, acho que cabe a gente garantir que ela não desumanize esse processo.
né? Então, assim, a gente trabalha com talentos, com recursos humanos, com o nome que você quiser, people, né? People talent, né? Mas a gente tem que entender que a inteligência até pode ser artificial, mas continuar ali trabalhando, fazendo o nosso de cada dia é ser humano, né? Então, a tecnologia te provê essa facilidade, essa ajuda de você se igualar e de você eh, concorrer de igual a igual, né? Então, entra no jogo, sabe? Não fica de fora. E em vez de você ficar reagindo, lidera, vai para frente, vai para cima, estuda, sabe? Se capacita. Porque hoje pode parecer uma besteira, falar assim: "Ah, tô conversando com o computador". Esse é o futuro, tá? Porque as pessoas vão se tornar cada vez mais estratégicas e a IA vai se tornar cada vez mais uma forma da gente chegar mais longe. Então, para você concretizar a sua estratégia, seja de contratação, de desenvolver alguma coisa do seu trabalho, e principalmente, sabe, no seu dia a dia, a IA vai ser sua parceira. Então, quanto antes você entender isso, melhor para você. E é isso. Eu espero voltar aqui outras vezes, eu espero que vocês tenham gostado, a conversa foi maravilhosa. E é isso, vamos embora, vamos para cima. Você tá no mudo, vai. É Olha a, aí a a gafe do frase mais falada aí, né? Alan, tá no gratidão mudo. pela parceria, tá? E pode ter certeza que vamos marcar outras datas, vamos ter outros encontros para poder falar para o pessoal mais sobre o novo currículo, depois do lançamento. E já deixo aberto aqui o canal, caso você queira fazer alguma divulgação para o pessoal, a gente Obrigado. colocar isso aqui no nosso radar e compartilhar nas nossas lives diárias com a turma. Combinado? Obrigado, gente. Obrigado mesmo e valeu. Tamo aí. Maravilha. Precisando, só avisar. Maravilha. Alan, um abraço, meu amigo. Grande Sucesso, abraço excelente semana. Até mais. para você também.